Olá, meninos da segunda série. Nós vamos dando sequência, né, aos nossos estudos e hoje nós vamos, então, estar trabalhando nessa sequência, né, de estudo da segunda série, status e papel social. Então, nós vamos ver agora o que corresponde a cada palavra dessa, status e papel social. Então, status social seria o quê? A posição que a pessoa está ligada à posição que a pessoa ocupa nas diferentes funções na sociedade. E o papel social aparece bem juntinho ao estado social, porque é justamente, né, para explicar quais os direitos e os deveres que uma pessoa tem que ocupar em determinado estado social e desempenhar seria o seu papel dentro daquele estado social. É o que a sociedade espera daquela pessoa em função do seu estado social. Então, nós vamos ver aqui, a gente vê aqui que todas as pessoas têm estado social. Porque a gente pensa assim que status está relacionado com a posição que a pessoa ocupa na sociedade. Não é bem assim. Não é apenas os indivíduos detentores de muitos prestígios, riqueza e poder que possuem status social. Porque todas as pessoas ocupam necessariamente lugar na sociedade, seja por sua própria escolha ou seja por sua hierarquia social. Para a sociologia, tanto o grande empresário quanto um vendedor ambulante, quanto um pedreiro, quanto um presidente ocupa e tem seu status social, certo? Então, o status, o status social implica direitos e deveres, manifestações de prestígio e até de privilégio, conforme o valor, né, conferido àquela posição que a pessoa está ocupando na sociedade. E numa sociedade, o indivíduo também pode ter vários status sociais. Depende, então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Por exemplo, vejamos, uma pessoa que é chefe de família, ocupa o cargo de gerente de vendas de uma empresa, é sócio de um clube, frequenta a igreja, frequenta uma comunidade de bairro, pertence também a um diretório, né, de um partido político. Essa pessoa, então, tem vários status sociais. Então, quais seriam os status sociais dessa pessoa? Ela teria um status social no grupo da família, um status social ocupacional, um status social no clube, né, seria o status de recreação, um status social dentro da igreja e também um status social no partido político. E outra coisa importante também que que nós entendemos, que os status sociais podem ser o quê? Status sociais adquiridos ou atribuídos. Os adquiridos são aquela posição que a pessoa, o indivíduo ocupa e que seria assim baseado nas coisas que vêm de prestígio ou vêm de família. Por exemplo, adquirido, a gente poderia falar status do filho mais velho, o neto o neto da rainha Elizabeth, o filho do empresário fulano de tal. Então, o status social pode estar assim, baseado, né? Seria assim, em parentesco, ou mesmo na riqueza, ou mesmo seria assim, um apelido, né, que a pessoa às vezes até recebe. Os status atribuídos são posições que a pessoa adquire na sociedade. Por exemplo, dentro do trabalho, seria assim, pela sua idade, ou também o status social adquirido seria assim dentro de uma empresa, certo? Então, atribuído, nós podemos falar também que ele não é escolhido voluntariamente. Por exemplo, status, né? Desculpa um pouquinho, gente. O status atribuído, ele é adquirido seria adquirido pela competência da pessoa e não seria o status assim, que seria assim ganho, né,
com o desenrolar da vida, o estado que ela possui dentro da família. Então, seria assim, bem diferenciado um do outro. Atribuído seria pela competência que a pessoa tem, por exemplo, de ser um gerente de uma empresa, de ser um excelente professor, de ser um excelente político. E também depende assim, da habilidade daquela pessoa, tá certo? Então, aqui a gente colocou, né, os tipos de status para vocês depois darem uma lidinha, dar uma olhadinha, né? É assim, uma coisa assim, bem simples da gente entender, que a gente está bem assim familiarizado com esse tipo de status, o papel que a pessoa adquire na sociedade. E outra coisa importante também, que cada status ocupado pelo indivíduo corresponde a um papel social, pois a sociedade está sempre esperando, né, resposta daquele status social desempenhado pela pessoa. Seria o papel que a pessoa seria assim o desenvolvimento, né, do trabalho daquela pessoa. O papel seria assim, como que aquela pessoa exerce a sua função. Vamos pensar aqui um pouquinho na gente mesmo, como professora, né? A dar uma aula, por exemplo, uma professora, eu, por exemplo, né? Quando eu exijo na atenção de vocês o cumprimento dos deveres, né? Eu estou exercendo o quê? O meu status de professora. Ou seja, eu estou também cumprindo o meu papel social, porque vocês esperam, né, desse meu estado social, que eu cumpra, né, a minha função de professora. Então, papel social, então, o comportamento esperado, né, nesse caso, de vocês, aluno, né, da professora, em determinado status, né, que ela tem. O indivíduo, então, é um ator social. Todos nós, vocês também têm um status social como aluno. Todos nós, né, temos um status social dentro da sociedade. Tá certo, alunos? Continuando, então, a gente vê que o homem, através da socialização, através desse, por exemplo, na escola, vocês também estão sempre sendo o que? Socializado, treinado, né? Para se comportar de acordo com as exigências culturais e da posição que a gente ocupa. Vocês como aluno, vocês têm status como aluno, os professores, a nossa diretora, né, a Patrícia também tem o seu status social como diretora, né? Então, tudo isso seria, assim, comportamentos que a sociedade espera que o nosso papel seja correspondido ao status pelo qual nós estamos respondendo. Então, aqui, por exemplo, outra coisa importante, né? Por exemplo, é uma coisa importante que nós devemos ter postura com relação ao status social que eu ocupo. O que a sociedade espera da gente com relação à nossa postura, com relação ao nosso status social? Aqui a gente vê, por exemplo, né? Aqui o sentimento de dor em um velório, cuja morte não se sentiu. Então, a gente tem assim, uma postura de que seria uma postura de agrado ou de serenidade, uma situação que para a gente não seria assim uma coisa assim, de vivência, mas com relação àquele fato social, a sociedade espera, por exemplo, se você vai no velório, no velório, você vai ficar rindo, brincando? Não. Então seria assim, seria aquela correspondência que a gente tem que ter com relação ao cumprimento do nosso status e seria assim, como que você deve se comportar com relação àquele papel social que a sociedade espera da gente. Não é isso? Então, outra coisa importante também é que nenhum papel social está relacionado a qualquer outro papel social, mas apenas determinados papéis. Então, cada pessoa, então, de acordo com a sua função, de acordo com a sua postura, deve desempenhar o seu papel social. Por exemplo, o papel de pai está relacionado ao filho, mas nada tem a ver se esse pai é um aluno em determinada escola. O papel de pai, de aluno é aluno, mesmo que seja representado pela mesma pessoa. Você, por exemplo, papel de aluno é de aluno, de filho é de filho. Então, cada papel em determinado status deve estar relacionado com aquela função que a pessoa ocupa. Então, aqui, para fechar, a gente vai falar um pouco status e papéis sociais são coisas inseparáveis e só os distinguimos para frutos de estudo.
Não há status que não corresponde a um papel social e vice-versa. Um papel social corresponde ao status que você tem. Quando eu falei, por exemplo, de professora, né? Eu, como professor, tenho status de professora, mas como esse status tem uma consequência de que eu tenho que desempenhar meu papel de professora, que vocês, alunos, estão esperando da professora. Todas as pessoas sabem o que esperam ou exigir do indivíduo, de acordo com o status que ocupa na sociedade. E a sociedade sempre encontra meios para punir os indivíduos que não cumprem o seu papel social. Por exemplo, uma professora vai dar aula, não dá aula direito, o que vai acontecer? Os alunos, então, vão reclamar. E com isso, então, o que vai acontecer? Então, a nossa instituição educacional, então, vai cobrar do professor aquela posição do status que ele tem, se ele não está cumprindo o seu papel como o esperado, com responsabilidade, como eu falei, como postura. Então, até logo. Muito obrigada pela atenção.